ouvir da parte de Deus essa frase. Se o Senhor olha para você nessa noite e fala assim: seja feito como tu desejas, o que tu faz, né? Tu grita, tu chora, o que você faz? Foi isso que Jesus falou para essa mulher. O início da história desse texto não parece que o final será esse, né? Que Jesus ia dar essa resposta para aquela mulher, mas essa resposta foi dada. Sabe, aquela mulher passou por vários desafios e obstáculos, mas o que eu quero destacar aqui nesse texto é essa frase, porque no final de tudo Jesus olhou para aquela mulher e disse: seja feito como tu desejas. Como alcançar o coração do Senhor? Como tocar o coração de Jesus? Talvez você esteja aqui nessa noite e, assim como eu, você está vivendo tantos desafios, está vivendo tantos obstáculos, talvez coisas que você pensa e fala: Deus, como que eu vou vencer essa minha provação? Como eu vou passar essa situação na minha vida? Mas eu quero dizer para você, o Senhor tem uma resposta para você. Você entrou aqui, não foi à toa. Você não saiu da sua casa. Você saiu da sua casa para vir esse culto porque você tem pelo menos uma semente de fé. Por mais que ela seja pequena, mas a palavra de Deus diz: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é um dos grãos, uma das sementes menores de todas as hortaliças. A palavra de Deus diz: se nós tivermos fé como esse grãozinho pequenininho, sabe, nós poderemos fazer muitas coisas. Poderemos até dizer para uma montanha: montanha, transporte-se desse lugar e vá para outra geografia. Então a palavra do Senhor fala que para Ele não há impossível. Então, se você chegou aqui com a sua fé bem pequenininha, não importa, porque Deus é poderoso para nesta noite fazer a sua fé crescer, sabe? Ele é poderoso para trabalhar na nossa vida de tal forma que venhamos, sabe, alcançar o objetivo que Ele tem para a nossa vida, porque em tudo que acontece na nossa vida, Deus, Ele sempre tem um propósito. Então essa mulher, ela aparece de repente no Evangelho de Mateus. Vamos lá, de novo, voltar para esse texto. Então, ali no versículo 21, Mateus 15, 21, fala assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas religiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então nós podemos observar que a história começa não com uma resposta linda de Jesus, mas começa com um desafio, um grande desafio de fé para aquela mulher, porque Jesus não respondeu palavra para aquela mulher. Aquela mulher, ela estava passando, Jesus clamou por Jesus e Jesus não respondeu palavra. Será que você já experimentou do silêncio de Deus? Talvez você que está aqui nessa noite já tenha passado por dias onde parece que nada rompe o silêncio de Deus na sua vida. Aquela mulher ali, ela estava e Jesus não respondeu palavra. Quero dizer para você que vai existir momentos na nossa vida que nós não vamos ouvir Deus falar palavra nenhuma. Ele vai ficar em silêncio, você vai clamar, você vai gritar, você vai chorar. E será que o nosso Deus não é um Deus bom por isso? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo majestoso, continua sendo Senhor, e nós precisamos continuar honrando, não desistindo, perseverando, confiando. Ele não respondeu, mas Ele vai responder. A minha resposta não chegou, mas ela vai chegar. Dentro do coração daquela mulher existia essa fé inabalável. Ela passou por aquele momento, ela viu Jesus. Por que Jesus estava lá naquela área
Tiro, Sidom, aqui está falando ali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eu fui pensar, poxa, por que lá para aqueles lados? Ele não estava nas regiões ali de Israel, mas ele estava para um outro lado, para uma parte, né? Foi a única, uma das vezes que Jesus se retirou para um lado, onde não era ali das regiões de Israel. E eu fui pesquisar sobre isso, e eu achei que Tiro e Sidom são duas cidades antigas da região da Fenícia mencionadas na Bíblia. Ambas as cidades têm significados históricos e religiosos profundos, sendo frequentemente mencionadas juntos como símbolos de cidades que enfrentaram julgamento divino por falta de fé ou desobediência. Então ali, aquela cidade, ela estava debaixo de um escrito de maldição. Havia um decreto sobre aquela cidade ali, sobre aquele lugar. Aquela mulher era daquela região e Jesus estava ali. Ela não perdeu a oportunidade. O que Jesus está fazendo aqui, ela sabia quem era Jesus, porque se ela não conhecesse, ela não falaria Jesus, filho de Davi. Ela sabia quem ele era, ela reconhecia, sabe, que ele era o rei, ele era o Messias. Ainda que ela fosse daquela cidade que estava debaixo de um decreto de maldição, sabe, de decreto maligno, de desobediência. Por quê? Porque ali havia outros deuses que eram adorados. E isso não era uma coisa daquele momento, mas já era uma coisa antiga, de mais de 2000 anos, porque o nome dela era uma mulher cananeia. Então eu fui procurar por que era uma mulher cananeia. E então Cananeia vem de Canaã. Você lembra de Canaã e você vai lembrar de cananeus, né? Canaã, uma região geográfica que abrangia as partes do que hoje são Israel, Palestina, oeste da Jordânia, Síria. Era mais ou menos naquela região. E dali veio os cananeus. Ela era uma cananeia. Os habitantes de Canaã, conhecidos por sua religião politeísta, ou seja, eles adoravam a vários deuses. Então aquela mulher era conhecida como uma mulher, né, que era de lá daquele local, uma mulher que vinha daquela localidade, cananeia. Então aquela mulher, ela era natural de uma região de Canaã, uma área habitada por povos pagãos antes da conquista de Israel. Então ali, aquele local já tinha um escrito de idolatria, de maldição. Mas por que Jesus se retirou ali? Ele se foi para aquele lugar com um propósito. Havia um propósito dele de passar por aquele lugar. E aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela soube que Jesus, o Messias, o filho de Davi, estava naquele lugar. Eu não vou perder a oportunidade. Não importa quem eu sou, não importa quem são os meus ancestrais, não importa se eu estou debaixo de um decreto de maldição, não importa se aqui onde eu moro, na minha região, havia pagãos, não importa se eu estou vivendo debaixo de idolatria, importa que no meu coração existe uma fé inabalável, e por isso eu vou clamar pelo filho de Davi. Eu reconheço que ele é o Messias. Dentro do coração dela existia aquela certeza: ele vai me ouvir. Eu vou clamar, eu vou perseverar. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso que tu me ouças. Eu preciso que tu me libertes. Eu preciso que tu venhas aqui e fale comigo e me cure e liberte a minha filha e quebre as maldições. Aquela mulher, ela tinha uma fé dentro dela. Então talvez você que esteja aqui nesta noite, talvez você pense: eu não sou digno. Eu não sou digno de receber. Eu não sou digno porque os meus pais pecaram, ou porque eu sou um pecador, ou porque eu venho debaixo de uma situação de maldição. Jesus está nesse lugar e Ele te chama. Ele está procurando os corações que são quebrantados. Ele não faz acepção de pessoas.
mas precisamos perseverar para alcançar essa resposta que vem dele. Então nós podemos observar que essa região era habitada pelos cananeus, descendentes de Canaã, filho de Cã. Aí você vai lembrar de uma história, e frequentemente descritos como idólatras, inimigos do povo de Israel. Então você já ouviu falar de Cã. E ali você vai ver que lá na história, ele os ancestrais dos povos de Canaã, entre outros, a Bíblia menciona como uma maldição de Noé sobre Canaã. Você vai lembrar, isso está lá em Gênesis 9, 22. Vai falar sobre a maldição de Cã, na verdade colocado sobre Canaã, filho de Cã. Ocorre no livro de Gênesis, imposto pelo patriarca Noé. Ela ocorre no contexto da embriaguez de Noé e é provocado por um ato vergonhoso, perpetrado pelo filho de Noé, Cã, que viu a nudez de seu pai. Você já ouviu talvez essa história. A natureza exata da transgressão de Cã é a razão pela qual Noé amaldiçoou Canaã. Quando Cã pecou, tem sido, no caso, mais de 2000 anos. Então havia essa maldição desde lá de trás. Então os cananeus, eles tinham aquele escrito de dívida, que estavam sobre eles a maldição, sobre a família, sobre aqueles descendentes, sobre aqueles povos. E aquela mulher era uma mulher cananeia. Então ela estava também, ela não era merecedora talvez para as pessoas que estavam ali naquele lugar, ela não era merecedora nem digna de Jesus. Mas até os discípulos, quando no momento que Jesus passou, aquela mulher veio gritando atrás de Jesus: Jesus, Jesus, filho de Davi. E ela começou a clamar por ele e a insistir. Versículo 22, uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, já expliquei qual região que é, clamava. O que é clamar? É gritar. Você já viu uma pessoa na rua gritando, Uma pessoa que clama por algo, ela grita, Enquanto você não atende, aquela pessoa não para. Uma pessoa que está desesperada, que está precisando de algo. E então essa mulher vinha atrás de Jesus dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquela mulher ali se humilhou diante dele. E ela falou: minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual a mãe que não vai interceder por um filho? Talvez tenham mães aqui que têm clamado pela vida de seus filhos. E eu quero dizer para você: o Senhor deseja salvar seus filhos. Talvez tenha pai também que está clamando pelos seus filhos. Pai, mãe, sabe? Ou filhos que estão clamando por seus pais. Pode ser o inverso. Mas aqui ela estava buscando pela sua família, por ela e pela libertação da sua casa. E aquilo ali era tão forte dentro dela. Muitas vezes Deus faz silêncio na nossa vida de propósito, porque Ele quer trabalhar algumas coisas em nós. Não é assim? Nós que somos pais, às vezes a gente faz silêncio também, de propósito, Os nossos filhos querem falar conosco. A minha filha fala: poxa, mãe, você vai me ignorar? E eu fico quieta, em silêncio com ela. Poxa, você não vai falar nada, mãe. Depois eu falo com você. Poxa, que é isso, Então por quê? Eu falo: não vou falar agora. Posso até dar uma resposta boa para ela, mas não vou dar uma resposta agora, porque ela precisa ser tratada. Vai precisar aprender algumas coisas primeiro, para depois receber a resposta certa. Então Deus muitas vezes Ele fica em silêncio, porque Ele quer tratar algumas coisas dentro da nossa alma. Ele precisa nos libertar de alguns deuses que estão dentro de nós, algumas idolatrias que estão dentro do nosso coração, sabe? Alguns altares que nós levantamos. E aquela mulher ali, algumas coisas precisavam ser derrubadas na vida dela. Mas ela não desistiu, ela continuou insistente, chata, perturbando, gritando, fazendo barulho. Você já imaginou uma mulher chata, perturbando? Ai, não
estou aguentando essa mulher gritando no meu ouvido. E os discípulos, Jesus, fala para ela parar. Fala para ela se calar. Não está dando. Pois vem clamando atrás de nós. Porque talvez os discípulos estavam até com vergonha. E achando no direito. E pensando, Jesus não vai ouvir essa mulher. Essa mulher desse povo idólatra. Povo amaldiçoado. Jesus não vai ouvir, porque Jesus veio para os filhos de Israel. Nós sim somos o povo merecedor, o povo escolhido. Talvez nós que somos cristãos, muitas vezes somos assim, nos achamos melhores do que outras pessoas. Nós achamos que somos mais merecedores. Mas Cristo, Ele não faz acepção de pessoas. Ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama a todos, vinde todos e bebei da água da vida, todos que têm sede e todos que não têm dinheiro, comprai. Ele fala na sua palavra. Então ele falou assim, mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Quantas vezes somos provados? Você está passando por provações, meu querido, minha querida. Você está passando pela prova. Permaneça fiel, permaneça adorando, permaneça quebrantado. Deixa Ele quebrar o seu orgulho. Deixa o Senhor trabalhar, derrubar os altares dentro do seu coração. Deixa Ele fazer a limpeza. Mas por que nós muitas vezes não temos essa reação como a mulher cananeia? Muitas vezes a nossa reação é de revolta. Eu estou revoltado com Deus. Por que Deus não me responde? Muitas vezes a nossa reação é de rebeldia, é de desistência. Quando na verdade o que o Senhor quer de nós é quebrantamento, é humilhação, é humildade, é a adoração. Essa mulher, ela tomou atitudes que fez Jesus se voltar para ela e trazer a resposta que ela queria. O Senhor falou, o que você deseja? Olha só. Olha como ela tocou o coração de Jesus. Jesus falou, não fui enviado às ovelhas perdidas. Jesus rejeitou aquela mulher com aquelas palavras. Será que quando você é rejeitado, qual a sua reação? Muitas vezes passamos por rejeições na nossa vida. E essas rejeições, elas são permitidas por Deus. Muitas vezes essas rejeições é para tratar o nosso caráter. É para nos ensinar a saber quem somos. É dar o valor devido, porque você tem um valor diante de Deus. Não importa as rejeições. Muitas vezes parece que Deus está nos rejeitando. Ele não está nos ouvindo, mas Ele está muitas vezes, através dos problemas e dos desafios, Ele está nos ensinando a sermos os seus fiéis adoradores. Ele está nos ensinando a nos prostrarmos diante dEle. E então aqui fala assim, não fui enviado. Ela porém veio e o adorou. Com aquela rejeição que ela recebeu, ela adorou, ela se prostrou. Será que você, com a rejeição, você adora Jesus? Será que quando vem essa rejeição na sua vida, você se prostra diante do Senhor? Ou será que fazemos ao contrário? Será que isso nos provoca a paralisar, a nos tornarmos rebeldes, a nos revoltarmos muitas vezes, às vezes com Deus? Qual a sua atitude? Aquela mulher foi rejeitada ali por Jesus, mas ainda que ela foi rejeitada, Jesus estava tratando aquela mulher, estava tratando ali dentro do coração dela, porque Ele queria trazer uma resposta, Ele queria fazer um milagre. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher de fé. Quantas vezes o Senhor está tratando, Ele está provando a nossa fé. Como diz aquela canção, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá uma chance de crescer mais. Se a tua fé tem sido provada, é uma oportunidade para você crescer, para você avançar, para você ter mais intimidade com Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe na sua vida. E então nós podemos observar que ela veio, adorou e falou, Senhor, socorre-me. Então ele parou e disse, não é bom
tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ele falou, o que eu tenho aqui não é para você. Sabe, não é para você. A palavra que eu estou trazendo não é para você. Que rejeição. Aquela mulher, talvez ela pudesse, só com essa palavra, ela já poderia ir embora. Mas ela não foi embora. Naquele momento ela continuou a perseverar. Ela insistiu e ela disse assim, sim, Senhor, porém até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ou seja, aquela mulher não desistiu. Ela não desistiu. Será que você tem desistido? Você está desistindo dos propósitos de Deus para a sua vida? Como que você chegou aqui nesta noite? Desistente. Essa mulher, ela tinha um histórico de maldições familiares. E ela sabia disso. Ela sabia que tudo aquilo que a filha dela estava terrivelmente endemoniado era devido a toda aquela idolatria, todo aquele contexto em que ela estava. Mas ela não se conformou. Será que você tem se conformado? Eu estou dessa forma porque é minha família, porque é o lugar onde eu vivo, porque é desse jeito mesmo a minha história vai terminar. A tua história não vai terminar assim. A sua história pode ser diferente. Hoje Jesus, o filho de Davi, está nesse lugar. E você pode hoje mesmo dizer, Senhor, tenha compaixão de mim. Me liberta. Liberta a minha casa, liberta a minha família. Não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para poder experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é perfeita para a minha vida e para a sua vida. Mas por que muitas vezes nos conformamos, aceitamos? Não, porque eu sou dessa forma, porque afinal de contas, onde eu moro, acontece isso com todo mundo. Não, porque na minha família isso acontece com todo mundo e o meu fim vai ser dessa forma. Não, você não pode ser conformado. Aquela mulher falou, não, Jesus vai libertar minha filha, Jesus vai me libertar. Não importa o contexto, não importa a maldição. Ele vai quebrar o decreto hoje. Ele vai quebrar a maldição hoje. Eu vou viver um milagre. Eu vou viver o sobrenatural. A minha história vai terminar diferente. E essa mulher estar aqui na Bíblia, escrito no Evangelho, não é à toa. Porque a fé daquela mulher rompeu com todas as barreiras. Quebrou todas as cadeias demoníacas das trevas. E o Senhor também deseja nos libertar. Ela sabia que Jesus era filho de Davi. Jesus faz um silêncio ao seu pedido. Ela não desiste de buscar, ela persevera. Existem coisas que não vão ser fáceis na sua vida. Não vai ser fácil. Quem falou para você que vai ser fácil, mentiu. Porque Jesus não disse assim, vai ser fácil. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos enganou. Ele disse, vai haver aflições sim, mas tenha bom ânimo, ou seja, seja animado para vencer as suas guerras. Persevere, tenha um espírito animado, sabe? Me busque, tenha fé, tenha confiança, persevere, não desista. Me busque com todas as suas forças. Sabe, algum tempo na minha vida eu falava assim, meu Deus, porque todas as bombas têm que estourar na minha cabeça? Porque tudo tem que acontecer comigo? Por muito tempo eu pensava dessa forma. Eu falava, não é possível que tudo tem que acontecer comigo. E então até eu chegar um momento e eu pensar, não, acontece comigo, porque Deus está provando a minha fé. E Ele tem um propósito na minha vida. No momento que eu mudei a minha mente, passei a pensar diferente. Não, eu sou escolhida do Senhor. Ele tem um propósito na minha vida. E vai ser através das minhas dores, das minhas feridas,
que outros serão curados, que outros serão restaurados, que outros alcançarão salvação. Vai ser é dessa maneira que Deus vai fazer. Quando eu comecei a mudar aquele contexto, sabe, aquela autopiedade, aquela autocomiseração de você mesmo, ter pena de você, coitadinho de mim. Jesus não quer isso. Talvez aquela mulher pudesse se sentir rejeitada e ficar alimentando aquele sentimento de rejeição. Jesus me rejeitou, me chamou de cachorrinha. Poxa vida, né? Não, aquela mulher perseverou, ela persistiu na sua busca. Será que você tem persistido na busca do Senhor? Jesus estava falando: os pães são para os filhos. Você ainda não é filha, sabe? Mas ela disse: mas ainda assim eu posso comer o que cai das migalhas. Ela se humilhou naquele momento. Ela se humilhou. Será que nós somos humildes ou estamos orgulhosos? Ela sabia quem ela era e ela se humilhou. Senhor, verdadeiramente eu não sou nada, mas qualquer coisa que o Senhor fizer na minha vida já vai ser o suficiente para que a minha filha se liberte, para que eu me liberte, porque tu és poderoso, tu és majestoso. Ela o adorou, ela o glorificou, ela não desistiu, ela deu toda a glória para ele. Aquela mulher, ela persevera, ela confia, ela passa por aquela prova de humilhação, a prova da humildade. Muitas vezes Deus está provando o nosso caráter, estamos muito altivos, né? Deus quer nos libertar, mas não dá, sabe? O orgulho, somos orgulhosos. Deus quer quebrantar, quer nos tratar, colocar a gente em algumas provas, mas a gente não deixa, sabe? O orgulho, olha, orgulhoso. Não, Deus não vai mexer nessa área, né? Nariz em pé. E Deus quer tratar, está quebrando a gente. Eu estava conversando hoje com uma jovem, não vou falar o nome da jovem não, e eu estava falando, sabe, quando nós estávamos, eu e meu esposo, e estávamos para casar, naquela semana, sabe, não era a semana de casar, mas estávamos programando para casar, e já estávamos com data marcada para o nosso casamento. E então, eu me lembro que a gente sempre às sextas-feiras, nós tínhamos o nosso momento devocional de oração, onde nós buscávamos o Senhor, colocávamos nossos pedidos, né, nossos propósitos, nossos alvos. E então eu estava para ser contratada numa empresa. Estava tudo certo. Eu estava certa que o Senhor ia me ouvir. Como assim que Deus não me ouvir? A minha fé lá em cima, não. Eu vou ser contratada nessa empresa, uma empresa boa. E eu falei, com certeza. E o próprio meu chefe, ele sempre dizia, não, você vai ser contratada. Não se preocupa, tem 3 vagas, uma vaga é sua. Estava tudo certo, eu vou ser contratada, vou ganhar muito bem, nós vamos casar. Júnior também estava trabalhando numa empresa muito boa, estava ganhando muito bem, está tudo ótimo, maravilhoso. Nós vamos casar, estávamos felizes da vida. E então, naquela sexta-feira, no dia do nosso devocional, o Júnior chegou com a carinha meio triste, e eu também estava com a carinha meio triste. E quando eu cheguei ali na hora da nossa oração, e ele falou, amor, eu tenho algo para te falar. Aí eu falei, amor, o que houve? Eu fui mandada embora. Eu falei, sério, amor? Como assim você foi mandada embora? Eu também tenho algo para te falar. Eu não fui contratada. Ele falou, não, Cristiane, não. E ali naquele dia a gente chorou tanto, nós dois, ali no nosso devocional, foi só choração, a gente chorava. Ele falou assim, eu falei, amor, tudo bem, se você quiser, a gente desmarca o nosso casamento, tudo bem. Se aconteceu isso, nós não estávamos esperando isso. E ele falou assim, não, Cristiane, nós vamos casar e eu não vou desmarcar o nosso casamento. E isso para mim foi assim, um romper de fé na vida do Júnior, porque ele era muito racional em tudo. E ele sempre dizia assim, não, espera, agora não, vamos esperar, não sei o quê. Mas naquele dia ali eu já estava conformada. Se ele falasse assim, Cristiane, vamos desmarcar, eu ia falar, ok, tudo bem, eu estava pronta para receber aquele não, aquela, né, de desmarcar o tempo, tudo bem. Mas naquele dia ali, o Senhor trouxe uma fé tão grande no coração do Júnior, que ele chegou e falou assim, Cristiane, nós não vamos desmarcar o nosso casamento, e Deus vai suprir todas
todas as nossas necessidades. E nós vamos nos casar nessa data, conforme o Senhor falou. E ali naquele momento nós oramos e choramos e choramos. E falamos: Deus, por que está acontecendo isso, Senhor? Por que tem que ser dessa forma? Por que estava tão legal, tão bom, né? Ele ganhando tão bem. Eu ia ser contratada, estava tudo tão certinho. Por que teve que acontecer isso? Era uma prova da nossa fé. Uma prova. Deus ali naquele momento, Ele estava provando o nosso coração. Até que ponto nós íamos adorar? Até que ponto nós íamos perseverar? Até que ponto nós íamos crer nos seus milagres? E então nós perseveramos ali, oramos, e você já sabe o final da história. Deus nos abençoou com tudo, foi uma bênção, milagres. Estamos casados há 24 anos, gente. Amém. Glória a Deus. Enfim, foi tantos anos, mas é algo que mexeu tanto conosco naquela época. Temos que passar muitas vezes pela prova da humildade. Nós estávamos passando pela prova da humildade, porque até então nós estávamos orgulhosos com tudo aquilo que nós tínhamos de conquistas, né? Seria tudo muito fácil, né? Mas Deus falou: não, com você não vai ser assim, não. Vocês vão aprender a ser humildes, né? Aprender a depender de mim, porque o que eu tenho para vocês, vocês precisam estar tratados comigo. E passamos por aquela, né, moenda ali, estreito mesmo, gente. Que estreito que nós passamos, sabe? Mas passamos, mas vencemos. Então, muitas vezes nós vamos precisar renunciar, sabe? Renunciar coisas na nossa vida, renunciar quem nós somos, renunciar, reconhecer quem Jesus é. O que nós fazemos quando somos rejeitados? Ele quer ouvir a tua adoração. Será que você adora? O momento que você ouve o silêncio de Deus, será que você adora? Será que você para e adora Ele quando tudo está ao contrário? Quando tudo não está da maneira que você imaginava que ia acontecer? Será que você adora Ele? Será que você é alguém quebrantado? Será que você é humilde? Será que você persevera? O Senhor tem te chamado nesta noite para aprender com essa mulher, sabe? Porque Ele tem uma resposta para te dar, sabe? E, gente, eu vou te dizer, nessa época, quando nós casamos, foi essa resposta que eu tive de Deus. Seja como, né? Que Ele falou assim: ó, mulher, grande a tua fé, faça contigo como tu queres. Deus fez tudo como nós queríamos. Ele trouxe a resposta da nossa vida. Ele tem uma resposta para você também, sabe? Quando passamos pelas provações, Ele te diz no final: faça como tu desejas, como tu queres, porque Ele pensa assim: agora sim, você está humilde, você está quebrantado, agora você tem fé, agora você aprendeu, agora sim, eu vou te dizer um sim para você, agora você vai experimentar da libertação, do milagre, do sobrenatural. Aquela mulher recebeu o improvável na sua vida, que foi a libertação para a sua filha, a libertação para a sua vida. E ali a palavra de Deus fala o quê? E desde aquele momento, não demorou, foi instantâneo. Aquela menina, a filha, ficou sã. Talvez você esteja aqui e você precisa de uma libertação para você, para o seu filho, para a sua filha. Nesta noite, o Senhor pode te trazer essa resposta. Nesta noite, sabe, você está orando aqui e Deus pode fazer algo sobrenatural. Sabe, meu irmão se libertou das drogas durante anos e anos em bebida alcoólica. Minha mãe estava falando, estive com a minha mãe estava falando, um dos amigos do meu irmão morreu agora, faz um mês que ele morreu. Ele morreu no Senhor. Ele bebia muito, era igual meu irmão. Ele morreu, sabe? Ele até se converteu, mas não se libertou. E ali minha mãe dizendo das lutas, do tudo que aconteceu na vida desse rapaz que eu conheci, que ele era junto da mesma idade do meu irmão. E eu falei: Jesus, obrigado, porque meu irmão está são,
liberto, cheio do Espírito, buscando a presença do Senhor. Minha mãe toda feliz me mostrando, né? Lá, olha só esse terno dele aqui, né? Um terno preto. Aí depois que ele passar, ele vai botar o terno branco agora. Que tem lá essas escalas, né? Minha mãe lá já estava lá no cabide. Minha mãe feliz da vida. O Senhor libertou a vida do meu irmão. O Senhor transformou. Ele foi são, ele foi liberto, ele foi mudado. A história dele mudou, sabe? Poderia ser outra, mas minha mãe não desistiu. Será que você tem desistido dos sonhos de Deus para sua família, para sua casa, para sua vida? Seja feito como tu deseja, mas passe pelas provações, sabe? Experimente do sobrenatural de Deus, passe pelos processos. Muitas vezes não queremos viver os processos de Deus na nossa vida, fugimos. Dê as respostas que Deus quer, sabe? Você também receberá as respostas que você procura, a resposta que você deseja, porque aqui era um desejo daquela mulher, era que a sua filha fosse liberta. E ele falou: seja feita conforme o seu desejo. Que nesta noite o Senhor te ouça, sabe? Em nome de Jesus. E eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. E se você